Vamos lá, galera, agora a gente vai falar de determinante, cálculo determinante de uma matriz. Como eu disse, a gente vai fazer de uma forma só que dê para calcular o determinante de qualquer matriz. Na realidade, quando a gente fala de qualquer matriz, matriz de ordem quadrada, determinante definido para matriz de ordem quadrada. E a gente vai definir o que a gente chama de teorema de Laplace, é o que a gente vai utilizar para descrever determinante de A. Então, se A é uma matriz, determinante de A é escrito assim, ó, det de A em parênteses, ou simplesmente duas barrinhas verticais com A centralizado aqui. Isso é determinante de A, isso é igual a definição. E a gente precisa entender o seguinte, isso é igual ao quê? É um termo que isso indica soma, tá bom? É uma soma em linha ou em coluna de A e J. A e J é o elemento da matriz A, o elemento da iésima linha, J é a iésima coluna, vezes o cofator A e J, tá bom? Isso aqui pode ser escrito também como somatório, ou em I ou em J, de A e J, 1 negativo elevado a I mais J, vezes M e J. Esse termo aqui é chamado de menor complementar. Então eu tenho o cofator A e J é igual a 1 negativo elevado a I mais J vezes o menor complementar. O menor complementar é simplesmente o determinante da matriz A suprimida iésima linha e emiésima coluna. Você pega a matriz A, suprime a iésima linha, suprime a J-ésima coluna e calcula o determinante dessa matriz suprimida. Isso aí é o M e J. Então a gente vai fazer um cálculo para vocês entenderem como funciona isso e também entender como funciona esse soma ou em I e J e o próprio símbolo de soma. Vai ficar claro para vocês agora, tá bom? O próximo passo é fazer esse exemplo. Então, a gente vai aplicar isso aqui. Imagine que eu tenho uma matriz A dessa forma aqui, ó. 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 2. Imagine que eu queira calcular o determinante dessa matriz A. Então, vou usar a regra de Laplace para a gente entender cada termo desse. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é aquele somatório. O que aquele índice ali significa? O que isso aqui significa? Tá? Eu já estou adiantando, isso é um índice de soma. Tá? E a gente calcula, então, o determinante dessa matriz A, isso aqui significa determinante, então, da seguinte forma. Esse índice de soma, aqui, em I ou em J, A e J, 1 negativo elevado a I mais J vezes M e J. Então, a primeira coisa que a gente tem uma das coisas que a gente tem que definir é se eu quero fazer a soma varrendo as colunas ou varrendo as linhas. Eu vou fixar as colunas ou fixar as linhas, eu tenho que definir isso. Então, suponha que eu vou somar em termos de coluna. Então, eu vou fixar a linha, eu vou fixar I igual a 1, digamos. Tá bom? Então, nesse meu somatório, eu vou somar em J nas colunas. Qual é a ordem dessa matriz? É 3 por 3. Então, sempre a minha soma vai ser de 1 até a ordem superior dessa matriz, até 3. Então, se ela é de ordem 3, vai ser de 1 até 3. Se eu fixei o I em 1, depois a gente vai ver detalhes é interessante eu fixar I ou J e quando é que eu tenho que fixar e onde é interessante eu fazer. Eu vou ter agora o I, eu fixei em 1, A, 1, J, vezes 1 negativo elevado a 1 mais J, vezes M, 1, J, tá bom? Agora entra a questão do símbolo. Primeira coisa, o primeiro valor que o J satisfaz é 1. Então, primeiro termo dessa soma é quando J vale 1. Então, temos A, 1 vezes 1 negativo elevado a 1 mais 1 vezes M, 1. Segundo valor que o J pode assumir nesse símbolo é o 2. Então, mais A, 2, 1 negativo elevado a 1 mais 2 vezes M, 2. E o terceiro valor que o J pode assumir, terceiro e último, é 3. Então, é A mais A, 3
1 negativo elevado a 1 mais 3 vezes n em 3. Então tem que ficar claro para a gente que esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de soma. Nesse caso, o J pode assumir 3 valores, que é uma matriz de ordem 3 por 3. Então ele vai começar com 1, está aqui, ó, J igual a 1, depois ele vai valer 2, está aqui, ó, J igual a 2, quando aparece o J, depois ele vai valer 3, então está aqui, ó, J igual a 3, tá bom? Então você nota que eu somei o primeiro termo do meu determinante com J1, somei ao segundo termo do meu determinante com J2, somei o terceiro termo do determinante com J3. Se for uma matriz de ordem 5, J também assumiu o valor 4, 5 e assim por diante para a ordem N. Então, esse símbolo aqui, ó, é símbolo de soma, é somatório. Então, quanto é que é, por exemplo, somatório de AI, de I igual a 1 até 10? Isso é um símbolo de soma, AI. Então, isso aqui é, o primeiro termo que I satisfaz é 1, A1 mais A2 mais A3 mais A10. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, esse símbolo aqui é somatório, é um índice de soma. É só uma notação reduzida, está simplificada. Bom, depois eu tenho que calcular essas coisas aqui. Tá? E vocês vão ver que calcular essas coisas não é difícil. Aqui o determinante da matriz A é igual. Primeiro termo que aparece, A1. A1 é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Tá aqui, ó. A1 vale 1. Vezes 1 negativo elevado a uma potência 2, mais 1. Então 1 elevado a negativo elevado a uma potência par dá um número, dá 1, né? Vezes o menor complementar, M1. Vou colocar aqui, ó, quem é M1? M1, eu pego a minha matriz A, suprimo dela, a primeira linha, primeira coluna, M1 é o determinante então da matriz A suprimida, primeira linha, primeira coluna. É o determinante da matriz 1, 2, 0, 2. É o determinante dessa matriz aqui, 1, 2, 0, 2. Quando vale isso? Isso é o determinante de uma matriz 2 por 2, você tem que gravar. É o produto da diagonal principal subtraído o produto da diagonal secundária. A outra diagonal a gente chama de secundária. Então isso aqui é 1 vezes 2 menos 2 vezes 0. Então isso aqui é 2. Tá bom? Bom, eu já sei que M1 está aqui. Mais A12 é o elemento da primeira linha, segunda coluna. A12 é 2. Mais 2. Vezes 1 negativo elevado a 1 mais 2 dá 3. Isso aqui vai dar 1 negativo vezes M12. Quanto é que vale M12? M12, o menor complementar M12, é o determinante da matriz A suprimida. Primeira linha, segunda coluna. Então vai dar 0, 2, 3, 2. Aqui, ó. Matriz 2 por 2, produto da diagonal principal, subtrair produto da diagonal secundária. 0 vezes 2 vezes 3 menos, perdão, 0 vezes 2 menos 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 6 negativo. Mais o terceiro termo que aparece aqui, ó, é A13. Quem é A13? 0. Mais 0. 0 é o elemento da multiplicação. Então não importa o que vem aqui depois, vai ser 0. Tá bom? Mas enfim, é 0 vezes 1 negativo
elevado a 1 mais 3 é 4 vezes M1, 3. Tá? M1, 3, só para praticar, né? Isso aqui é só para praticar, então vale a pena fazer. M1, 3 é o determinante da matriz A suprimida. Primeira linha, terceira coluna. 0, 1, 3, 0. Então, isso aqui é o produto da diagonal principal, 0 vezes 0, subtraído do produto da diagonal secundária. Isso aqui é igual a 3 negativo. Portanto, o determinante dessa matriz A, se a gente não tiver errado num detalhe aqui nessa conta, vai ser 1 vezes 1 vezes 2. Dá 2 mais 2 vezes 1 negativo vezes 6 negativo. Então o sinal negativo fica positivo, fica 2 vezes 3, 6. Não, perdão. 2 vezes 1, 2. Desculpe aí. Então é 2 vezes 1 elevado a 3, 3 dá 1 negativo. Então é 2 vezes 1 negativo dá 2 negativo. 2 negativo vezes 6 negativo dá 12 positivo. Mais 12. Mais 0 vezes 1 vezes 3 negativo dá 0. Então, o determinante da matriz A é igual a 14. Aqui, ó. O que a gente tem que perceber, então? Uma coisa que a gente tem que se tocar. Através dessa regra, a gente percebe, então, que o que entra nesse somatório são todos os elementos A e J, ou da linha que você está fixando, ou da coluna que você está fixando. Então, quando a gente for calcular o determinante, é melhor, de uma matriz, é melhor a gente olhar para a matriz e pensar o seguinte: onde ela tem maior número de zeros? Em uma das linhas ou uma das colunas? Se a resposta for, ela tem mais zeros em uma coluna, então eu vou fixar o J naquela coluna, porque eu vou varrer aqueles termos, então vai aparecer mais termos nulos aqui, ó, nesses A e J. Então simplifica a minha conta. Então, como exemplo aqui, eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou fazer o mesmo cálculo agora, fixando o J. Vou fixar J aqui, ó. 1, 2, 0. Eu vou colocar agora J igual a esse J aqui, ó. J igual a 3. Tá bom? Então, o determinante de minha matriz usando uma classe vai ser igual a somatório. Vou somar em I agora, tá? I igual a 1 até 3, porque a ordem da matriz é 3. I negativo elevado a I mais 3, perdão, A I 3, que J eu fixei em 3, 1 negativo elevado a I mais 3 vezes N I 3. Então, det de A, o primeiro termo, então, A1, 3 vezes 1 negativo elevado a 1 mais 3 vezes N1, 3 mais A2, 3, 1 negativo elevado a 2 mais 3 vezes N2, 3 mais A3, 3, 1 negativo elevado a 3 mais 3 vezes N3, 3. Então, isso aqui é A1, 3 é 0. Aqui, então, o primeiro termo dá 0, mais, não importa, já que é para terminar, né? Isso é 0 vezes 1 negativo elevado a 4 vezes N1, 3. N1, 3 é primeira linha, terceira coluna. Então vai ser 0, 1, 3, 0. Determinando dessa matriz aqui, ó. Mais A2, 3, segunda linha, terceira coluna.
2, 1 negativo elevado a 5 vezes M2, 3, eu mato a segunda linha, terceira coluna. Então vai ser 1, 2, 3, 0. Mais A33 dá 2. 2 elevado a 2 vezes 1 negativo elevado a 6 vezes M33. M33 eu mato terceira linha, terceira coluna, determinante da matriz reduzida. 1, 2, 0, 1. Portanto, o determinante da matriz A, aqui esse termo 0 vezes o resto dá 0, mais aqui, ó, esse valor aqui é igual a 1 vezes 0 menos 6, é igual a 6 negativo. Esse valor aqui, ó, determinante aqui é 1 vezes 1, é 1. E esse determinante aqui, ó, dá 3 negativo, tá bom? Então é 0 mais 2 vezes 1 negativo, dá 2 negativo vezes 6 negativo, dá 12 positivo. E aqui, ó, dá 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Determinante de A igual a 14. Bom, está aqui o cálculo determinante. Então, só lembrando que é interessante sempre a gente fixar a linha ou a coluna que tiver maior número de zeros, porque aí facilita a nossa vida. Então, como mais um exemplo para perceber isso, imagine que minha matriz seja essa aqui agora. A igual a 0, 0, 2, 1, 3, 5, 1 negativo, 2, 3, tá bom? Essa aqui seja a minha matriz. Eu quero calcular o determinante dessa matriz. Quanto é que é o determinante dessa matriz? Então eu já sei que essa coluna aqui, ó, tem dois elementos sangulos. Então, se J igual a 1, por exemplo, eu já sei que o A1 é igual a A2, 1 é igual a 0. Então é melhor eu fixar no meu somatório a coluna e varrer linha. Então isso aqui, o determinante vai ser o quê? Somatório, eu fixei o J igual a 1, vou somar I, ela é ordem 3, então vai ser de 1 até 3. A, I, J vale 1, vou fixar o J em 1 negativo elevado a I mais J vezes M, I, J aqui. Então, quanto é que vale o determinante de A? É igual. Primeiro termo é quando I é igual a 1. Vai ser A1 vezes 1 negativo elevado a 2 vezes M1. Mas perceba, eu nem preciso calcular M1, nem precisava calcular 1 negativo elevado a 2, porque eu já sei que A1 é 0. Então, esse termo todo aqui, ó, vai dar 0. Mas, agora A assume o valor 2. Mais A2, 2, perdão, A2, 1, que eu fixei o J igual a 1. A2, 1 negativo elevado a 2 mais 1 dá 3, vezes M2, 1. Nem preciso calcular quando vale aquilo ali, ó. Por quê? Porque A2, 1 é 0, então já sei que isso aqui tudo vai dar 0. Mais A3, 1, 3, 1 negativo
elevado a 3 mais 1, 4, vezes M3, 1. Então, aquele é o último termo que é diferente de zero. Então, aquilo dá quanto? 0, que é esse primeiro termo, mais 0, que é aquele segundo termo, mais A3, dá 2, vezes 1 negativo elevado a potência par, dá 1 positivo, vezes M3, mata a terceira linha, primeira coluna, então M3, é o determinante da matriz A suprimida. Terceira linha, primeira coluna, dá 1 negativo, 3, 2. Determinante 1 negativo, 3, 2. Determinante dessa matriz aí. Eu já sei então que é 2 vezes 1, 2, isso aqui vai dar 1 vezes 2, o produto da diagonal principal, subtraído da diagonal secundária. 2 mais 3. Então isso aqui dá 2 mais 3, 5. Portanto, o determinante da matriz A é igual a 2 vezes 5, 10. Fechou esse exemplo? Espero que vocês tenham entendido como faz o cálculo determinante. É simples assim, não tem que ficar com receio não. Só mais uma observação. Imagine que a gente tivesse uma matriz 4 por 4. Quando eu fosse fazer o cálculo determinante, o menor complementar, o primeiro, ia sair uma matriz 3 por 3. Então você repete a conta da matriz 3 por 3. Então, na primeira parte, você diminui a ordem da matriz uma vez, e depois você vai diminuindo até você chegar na matriz 2 por 2. Então, se você tiver uma matriz 100 por 100, você, no primeiro cálculo, cai para o menor complementar, cai para 99 por 99. No próximo passo, cai por uma ordem lá, 98 por 98. E assim sucessivamente, até você chegar numa ordem 2 por 2 e calcular a diagonal principal, subtrair a diagonal secundária e fecha a conta. Tá bom? É assim que a gente calcula determinante matriz. Bom, galera, vamos aí, antes de dar continuidade, passar para a parte de produto vetorial, eu vou só comentar aqui algumas propriedades associadas a determinantes. A gente viu, então, no encontro anterior, que se eu estou interessado em calcular determinante de uma matriz qualquer, já essa quantidade de determinantes definida só para a matriz quadrada, só lembrando, essa é a forma que a gente descreveu na aula anterior. Det de A ou A entre barras é igual ao somatório de A e J, 1 negativo elevado a I mais J vezes N e J. A gente viu então que a soma a gente pode varrer ou em I ou em J. Se for uma matriz 3 por 3, vai ser de 1 até 3. 4 por 4, de 1 até 4, N por N, de 1 até N a soma. Então o que eu faço? Eu fixo I ou J num determinado valor e somo o outro índice. Então a gente viu que olhe para linhas ou colunas. Aquelas que tiverem maior quantidade de zero, que o termo AJ entra aqui, é aquela que eu vou fixar. Então, se eu tivesse maior número de zeros aqui, eu ia fixar o I igual a 1 e somar em J. Tá? Se eu tivesse maior número de zeros aqui, eu ia fixar J igual a 3 e somar em I. E assim por diante, tá bom? A e J, então, é o elemento, o iésimo, o elemento da minha matriz A, da iésima linha J é uma coluna, M e J é o menor complementar, é o determinante da matriz A suprimida, iésima linha J ésima coluna. Então está aqui a matriz 3 por 3 como exemplo. As propriedades que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: se você estiver lidando com uma matriz em que todas as entradas forem números, o determinante vai ser o número. Isso é uma coisa. Outro fato é, se você tiver uma das linhas ou uma das colunas múltiplas uma da outra, então imagine que a primeira linha fosse múltipla da segunda ou múltipla da terceira, algo do tipo. Se isso acontecer, o determinante dessa matriz é zero. Tá? E outra propriedade, se você trocar a ordem de duas linhas, o determinante é multiplicado por um negativo. Troca a ordem de outras duas linhas, o resultado é o determinante anterior multiplicado por um negativo de novo. Então, se você fazer troca de linhas numa matriz lá de uma ordem grande,
o determinante da matriz resultante vai ser 1 negativo elevado ao número de vezes que você fez troca de linhas vezes o determinante da matriz original. Então, isso são propriedades que a gente precisa ter em mente que são úteis no futuro, tá bom? Então, dito isso, a gente vai parar agora e começar a falar de produto vetorial. Tá? Dá uma pausa.